os últimos dias, né? Esse tema tão importante para esclarecer a nossa mente quanto ao que vivemos e como devemos nos portar perante os acontecimentos, perante aquilo que nós vemos em vários momentos até na televisão. Então nós vamos falar hoje sobre um tema bastante importante e por isso que eu coloquei este hino 318, porque quando nós falamos sobre trabalho na igreja, nós vemos que muitas pessoas elas estão cansadas, talvez cansadas por até não compreender essa soberania de Deus por trás de todo o trabalho da igreja. Então hoje nós vamos falar sobre evangelização e o fim dos tempos. Dois temas então que estão ligados e nós vamos encontrar essa referência novamente em Mateus 24, o sermão escatológico de Jesus, mas hoje apenas o versículo 14 que nós vamos fazer a leitura. No momento que a igreja abrir o texto, eu peço aos irmãos então que leiam comigo, juntos em uma só voz, o versículo de número 14. Mateus 24, 14. Os irmãos encontraram? Sim? Vamos lá? Então o texto diz: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, é em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor perante a Tua palavra que está aberta, que foi lida, que será exposta, pedimos a ação do Senhor, a Deus, neste instante sobre nossas vidas. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos abençoe, direcione este estudo, para que tudo que viermos a comentar, a concluir, esteja de acordo com a Tua vontade e glorifique ao Teu santo nome, ó Pai. Traz à nossa mente o entendimento que nós precisamos para cumprir a Tua vontade. Eu peço que o Senhor nos console e nos fortaleça em meio aos últimos dias que nós vivemos. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, então nós temos falado muito sobre este capítulo de Mateus 24, porque ele tem alguns períodos diferentes, alguns temas diferentes, e um deles então que nós vamos entrar é a evangelização. Tem uma pergunta para os irmãos sobre esta afirmação. O que é que você acha dela? Então diz: quando todos se converterem a Cristo, então virá o fim. Quando todos se converterem a Cristo Jesus, então virá o fim. Comente esta afirmação para mim. O que é que você pensa, o que vem na sua mente quando eu falo sobre isso? Você concorda, você discorda? O que é que você tem de conhecimento sobre essa afirmação? Você pode me ajudar? Você acha que conversão é a palavra que não deveria estar ali, é pregação. Conversão de todos os escolhidos? Silvaninha já está adaptando a frase aqui. Então vocês são contra essa frase? A favor? Se for os escolhidos, sim. Luísa, contra essa frase? Pregado o evangelho ficaria melhor. Quem mais? Vocês me ajudem aí para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. Quando todos se converterem, então virá o fim. É assim que você compreende a escatologia? Como é que você vê isso? Certo, então a senhora também... Certo. Então a senhora é contra essa frase?
Está em parte errada, então seria outra. Tá, joia. Quem mais? Se você pensa em todos, você acredita que o mundo inteiro vai ser salvo? E por isso o aguardo dessa evangelização mundial e que todo mundo vai ter o alcance? Você acha que a pregação do Evangelho vai chegar a todas as pessoas? Chegar sim, mas nem todos se convertem. Aham. Certo. A gente vai precisar diferenciar todo mundo, todas as pessoas também, né? É importante a gente definir para a gente poder ter uma clareza do que o texto está falando para nós, do que realmente vai ter que acontecer para então vir o fim, como é o final do texto. Para a gente poder então recordar o momento em que o texto está sendo colocado aqui, eu trouxe os 3 primeiros versículos então de Mateus 24, onde nós vemos ali Jesus e os discípulos, no versículo de número 1, saem do átrio do templo, saem daquele local e eles começam a se maravilhar com aquelas construções. Falam para Jesus, no versículo ainda, né? Eles mostram para ele as construções do templo e Jesus lança diante deles a profecia. Que profecia é esta? Já conversamos aqui sobre ela, da destruição do templo de Jerusalém, que já aconteceu no ano 70, não é? Quando nós falamos sobre os versículos 15 a 21, nós comentamos sobre isso. E no versículo de número 3, então os discípulos questionam Jesus quando isso vai acontecer, quando essa destruição vai acontecer. É importante lembrar que na mente daqueles judeus que estão ouvindo as palavras de Jesus, eles entendem destruição de Jerusalém com o fim dos tempos, com o fim de todas as coisas. Eles estão certos? Em parte sim, mas em parte não, porque havia muita coisa ainda para acontecer, para vir enfim o fim. Mas nós vemos sendo sinais dos fins dos últimos dias. Uma delas é a destruição do templo em Jerusalém. Ele é de uma forma pequena e isolada aquilo que vai acontecer em todo o mundo. O juízo de Deus é representado nessa destruição, então, do templo de Jerusalém. Então nós vemos, a partir desse texto, que nós vemos Jesus responder aos discípulos algumas maneiras que Deus vai agir com sinais para então que venha o fim. Entre elas nós vemos a ação de Deus através dos ímpios. Nós vemos aqui a apostasia que precisa chegar, que precisa então acontecer, os muitos falsos mestres, a iniquidade se multiplicando. Então veja, ímpios, nós estamos falando aqui dos ímpios, porque a apostasia é aquele que nunca teve fé, e vai haver então uma grande apostasia, porém este trecho ele vai acontecer só depois da vinda do anticristo e da sua manifestação. Aí então será o tempo desta grande apostasia e desta multiplicação da iniquidade. E o versículo 13 e 14, ele não fala sobre o ímpio, mas ele vem falar sobre a igreja. Versículo 13, inicialmente, ele fala sobre perseverança. Ele diz então: todo aquele que perseverar até o fim, este então será salvo. Aqui ele não está falando de ímpio, ele não está falando de qualquer pessoa. Ele está falando aqui da igreja que conhece a Cristo, que pela ação do Espírito Santo é movida à perseverança constantemente. Por isso que eu mencionei no início, que às vezes quando a gente fala de trabalho da igreja, a gente vê às vezes a igreja cansada, pessoas com dificuldade em continuar na caminhada, mas os eleitos Deus levanta, dá força, consola, dá a eles sabedoria e eles continuam.
Podem ter momentos difíceis, mas o Espírito está sempre nos movendo de volta, dando força para nós, e isso nós chamamos aí de forma bem resumida de perseverança. Quando você chega então no versículo de número 14, aí então você vê 13 e 14, as ações graciosas do Senhor sobre o seu povo e através dele, para que o fim dos tempos ele então aconteça. O versículo fala para nós sobre testemunhar a todas as nações. Nós precisamos olhar então esse texto e responder algumas coisas para ficar bem claro para nós o que ele significa, né? Todas as pessoas do mundo ouvirão a pregação, todas de uma forma geral. Lembre comigo então que o Senhor Jesus está falando essas palavras no primeiro século, para a igreja do primeiro século. Então veja, ele está dizendo: quando for pregado o reino, o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quando você olha e pensa comigo, desde o primeiro século até hoje, como é que você responde esta pergunta? Todas as pessoas do mundo já ouviram o evangelho, até aqueles que partiram? Todas? Não. Existem pessoas que já partiram que não ouviram o evangelho. Então nós não podemos afirmar que todas as pessoas do mundo vão ouvir a pregação do evangelho em algum momento. Mas aí nós temos que pensar, todas as pessoas então vão se converter a Cristo? Se nem todas vão ouvir o evangelho, eu não tenho como dizer que todas as pessoas do mundo vão se converter. As irmãs estavam certas aí e estão de parabéns com a doutrina reformada na ponta da língua, porque é exatamente isso. Os eleitos sim, os eleitos vão ouvir o evangelho e vão se converter em algum momento das suas vidas, mas não todas as pessoas, porque existem aqueles que creem, portanto, no universalismo, todas as pessoas serão salvas. A palavra não ensina isso. A palavra nos ensina com muita clareza que quando o Senhor voltar e o juízo acontecer, virá sobre muitos daqueles que não são do Senhor. Por isso o Senhor Jesus, ele diz então que eu os atrairei para mim, aqueles a quem o Pai me deu. Se nós temos uma profecia em Daniel, onde está dizendo que no fim dos tempos, alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para o horror eterno, isso já quer dizer que nem todos serão salvos. E se não serão salvos, não é porque eles não quiseram a Cristo, mas é porque eles não eram eleitos de Deus. É porque eles não vão receber a graça da fé para poder crer no Senhor Jesus. Por quê? Aí você entra em Romanos, capítulo de número 10, 9 e 10, você observa o Senhor dizer então, ao oleiro cabe decidir o que ele faz com os vasos dele. Se ele fez vasos para a honra ou vasos para a desonra, é o oleiro então quem define. Não somos nós. Quem sou eu para questionar por que Deus fez isso com aquele ou isso com esse? Ele é soberano e tem autoridade para isso. Então o texto, quando ele vem falar para nós, será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho das nações, nós temos que lembrar que esta não é uma promessa de que todas as pessoas do mundo vão ouvir o evangelho, mas sim todas as nações. De alguma forma, todas as nações precisarão ouvir o evangelho. Veja bem, nações não quer dizer pessoas, e nações não quer dizer que elas se converteram, quer dizer que elas ouviram. Então, ao passo que as nações, de alguma maneira, vão ter esta influência do evangelho sobre elas, onde elas não vão poder fugir desta verdade, e veja bem, então, ou é conversão ou é rejeição, mas elas vão ter este contato, nações. Aí nós vemos então o texto falar para nós que virá o fim. Nós não podemos dizer aqui, nem de nenhuma maneira, que o texto está nos ensinando sobre qualquer segunda chance. Não está falando sobre isso. Pregação do evangelho enquanto nós estamos aqui vivos, e Cristo Jesus voltará uma única vez, e a chance do ímpio dele se converter é até a volta de Cristo. A igreja, portanto, precisa entender
qual é a responsabilidade dela perante esta realidade, esta verdade que a palavra nos afirma. Sobre essas perguntas, você conseguiu compreender? Você tem alguma dúvida sobre isso? Sobre conversão de todas as pessoas do mundo a Cristo, ou sobre todas as pessoas ouvirem a pregação? Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta nesse momento? Ou algum comentário? Pode falar, dona Esther. Aqui não. Nem todas as pessoas vão ouvir. O texto não dá essa confirmação para nós. Não. O que o texto dá de base para afirmar é: será pregado para todo mundo. Então, é todas as nações do mundo, não pessoas. Entende? Chegará às nações. Não significa que isso vai levar essas pessoas das nações à conversão, e nem que todas as pessoas das nações vão ouvir o Evangelho também. Tá? Então aqui, todas as pessoas do mundo ouvirão a pregação? Não tem como afirmar isso, não é isso que o texto está dizendo. Todas as pessoas se converterão a Cristo? É outra coisa. Todas as pessoas do mundo? Não. Todas as pessoas que ouvirem o Evangelho, que forem eleitos? Aí sim. Tem que adaptar a pergunta para a gente poder afirmar que é uma realidade. Mas o texto só diz isso para nós. Será pregado o Evangelho do reino do mundo por todo o mundo, para testemunho às nações. Então nós precisamos lembrar que aqui eu estou falando sobre evangelização e missões. Pregar o Evangelho. É preciso pregar o Evangelho para que então venha o fim. De certa forma, o pastor Leandro Lima, ele também concorda com essa afirmação, que quando Pedro diz que há uma forma de apressar a vinda de Cristo de forma humana, talvez o apressar seja a pregação do Evangelho. Quanto mais a igreja pregar, mais essa realidade de que o Evangelho está em todas as nações, ele se aproxima. Então o fim, de certa forma, ele seria adiantado, vamos dizer assim, que é a expressão que Pedro usa em sua carta. Então a pregação do Evangelho, o evangelismo, ele não pode ser interrompido pela igreja em momento algum, porque isso precisa acontecer. Quem vai realizar esta pregação? Versículo de número 13, aqueles que perseverarem, porque a perseverança aqui não é só em obediência, mas também em serviço. Então esse texto está falando sobre a igreja dos salvos, que são os únicos que podem pregar o Evangelho, porque são os únicos que conhecem esta realidade do reino. Certo? Conseguiu compreender, dona Esther? Ficou claro? Mais alguém tem alguma questão? Posso prosseguir? Então quando nós vemos este ponto muito importante, e nós temos que lembrar que ele só existe porque ele é cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. A primeira promessa que nós temos do Senhor para com Abraão, ele diz então que através dele todas as nações seriam abençoadas. A que o Senhor está se referindo? A fé de Abraão. A fé que justificou Abraão, como diz Paulo na carta aos Gálatas. Então veja, esta mesma fé alcançará as nações, não todas as pessoas, mas todas as nações. Isso então é promessa desde o Antigo Testamento, que em Abraão seriam benditas todas as terras, né? Todos os povos. Salmo 72, verso 8. Alguém pode ler para nós, por favor? Veja só, há um domínio, há uma autoridade que está sendo recebida sobre toda a terra. Isso só acontece por causa da vitória de Cristo.
este domínio e autoridade sobre todas as coisas. Então veja, já são promessas que nós encontramos nas Escrituras desde o Antigo Testamento. Então quando nós falamos de evangelismo, da graça, não é algo novo, não é uma novidade para a igreja do Novo Testamento. Não, isso já vem sendo explicado desde o Antigo Testamento pelos salmistas, pelos profetas, para que a igreja pudesse então compreender esta realidade. E o que diz Joel capítulo 2, versículo 28? Alguém pode ler para nós? Joel capítulo 2, versículo de número 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Veja só, o Antigo Testamento já estava trazendo esta ação do Senhor com domínio, com autoridade, permitindo a fé às pessoas, inclusive sobre gentios. Ou seja, quando eu falo sobre evangelização, eu não estou falando aqui somente do povo judeu, como era a ideia que eles tinham quando você lê Romanos. Eles tinham uma discussão muito grande entre eles, porque achavam que eles, como povo eleito de Deus, nação eleita no Antigo Testamento, seriam os únicos a ser salvos. Mas não, as Escrituras já nos mostram que esta evangelização, ela iria para além deste povo, ela iria também para os gentios, e a promessa de Joel, ela vem se cumprir em Atos, capítulo de número 2, porque ele está falando sobre o derramamento do Espírito de Deus. Isso aconteceu quando eles estavam reunidos para o Pentecostes. Vejam, promessas do Antigo Testamento que se cumprem para que a igreja possa realizar a sua tarefa de evangelização. Porque você vai até a pessoa para pregar o Evangelho, e quem transforma a vida desta pessoa é o Espírito de Deus, que foi enviado por Cristo Jesus. Foi enviado quando ele venceu, ascendeu aos céus. E assim ele ganhou autoridade. E assim ele recebeu então autoridade sobre céus e terra. O texto vem falar para nós então desta promessa que aconteceu em Atos, no Pentecostes, que veio em primeiro lugar sobre os judeus que estavam indo até Jerusalém para adorar o Senhor, e eles começaram a falar em línguas. Um dom que o Senhor concedeu para a igreja primitiva em específico, um dom que foi para aquele momento temporário, extraordinário. Para quê? Para eles chegarem às nações, para expandir o reino, para que eles pudessem então ir até aqueles gentios que ainda não conheciam o Evangelho, porque no momento em que Pedro está pregando as maravilhas de Deus, ele fala em sua língua, e pelo descer do Espírito Santo eles conseguem ouvir cada um nas suas próprias línguas, e eles eram de diversas regiões. Esse é o primeiro momento em Atos. Depois nós temos isso novamente em Atos capítulo 9 e Atos capítulo 19, a expansão do Evangelho do Reino através da descida do Espírito Santo, para que houvesse uma mudança na postura da igreja. Porque o Espírito Santo, ele vem à igreja não só para consolo, não só para ensino, mas para nos levar aos gentios, para nos levar aos ímpios, para que eles ouçam o Evangelho, para que você, ao pregar, eles possam então se converter. Porque a palavra é o meio pelo qual a fé, ela pode brotar no coração de alguém. Então veja, a evangelização acontece hoje na igreja por conta do cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento, tá? Então nós vimos aqui esse testemunho às nações. Ele não é algo novo que Jesus está inventando ou trazendo uma nova questão, não. Isso já está sendo preparado na revelação progressiva que você encontra desde o Antigo Testamento, tá? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida, comentário para fazer sobre este ponto? Conseguem compreender essas três questões?
promessas do Antigo Testamento. Fica bem claro para todo mundo? Sim? Então, mais uma questão extremamente importante, além do cumprimento das Escrituras, nós temos que lembrar sobre a vitória de Cristo. E um texto bastante interessante nós lermos é esse, Mateus capítulo 12. Eu peço à igreja que abra para nós fazermos a leitura. Muitas pessoas acabam confundindo esse texto, até no meio pentecostal existem algumas posturas com relação a isso, a expressão que temos aí. Mateus capítulo 12, versículos 28 e 29. O irmão que achar pode ler para nós, por favor? Ou a irmã, né? Olha que interessante então o que o texto está dizendo. O Senhor Jesus está afirmando: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então ele já está trazendo mais uma vez a afirmação do que nós estudamos aqui, que os últimos dias já iniciaram, que o reino de Deus já está instaurado através de Cristo na igreja e se expandindo cada vez mais, quanto mais as pessoas entendem o Evangelho e com a graça de Deus se convertem. Mas tem uma expressão que o texto traz aqui para nós, que ele fala então sobre amarrar o valente. Você já deve ter visto essa postura em algumas pessoas quando elas têm alguma situação ruim e elas entendem que essa situação ruim ela é por consequência da ação do inimigo. E geralmente as pessoas mais no meio pentecostal, algumas no meio reformadas até por brincadeira, elas dizem o quê? Está amarrado, não é? Não há mais a necessidade de amarrar. Não temos nós autoridade para amarrar, como nós achamos que nós temos quando fazemos esse tipo de brincadeira. O texto fala para nós essa expressão de que o valente já foi amarrado. Do que é que o texto está falando? Ele está falando sobre a autoridade e influência que Satanás tinha de acusação e que Satanás tinha de impedir de alguma forma o avanço da igreja, a expansão do reino. O texto fala para nós então que o reino de Deus já está sobre vós. Jesus está dizendo isso. E como poderia alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Que bens são esses? É a liberdade de Satanás de impedir a igreja de pregar o evangelho. E ele está dizendo aqui: é preciso amarrar este valente para que depois esta possibilidade seja retirada dele, essa autoridade seja retirada dele. É o texto então que nós vamos ter como comparação, onde em Apocalipse 20 ele vem falar sobre isso, que Satanás está preso. Quando a palavra diz então que Satanás está preso, não quer dizer que ele não tem influência alguma, não quer dizer que ele não tenha poder, não quer dizer que ele não esteja tentando a igreja, não quer dizer que ele não possa impedir o homem de ir a algum lugar, como aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele queria ir para uma cidade e o inimigo o impediu dele chegar nesse local. O que Satanás então foi impedido é de barrar a pregação do evangelho. Ele não tem autoridade, foi restrito o poder dele sobre a igreja, para que a igreja então tenha liberdade para pregar o evangelho às nações em todos os tempos. Satanás não pode enganar mais as nações com relação ao evangelho. Porque ele foi amarrado por Cristo. Pela vitória de Cristo, ele já não tem mais essa autoridade para enganar
as pessoas. O Espírito de Deus foi enviado. Quando a igreja prega o Evangelho, o Espírito de Deus convence os corações e Satanás não tem autoridade alguma para trazer enganação sobre estas pessoas. Veja a mudança de pensamento que nós temos quando entendemos que a igreja recebeu uma vantagem. Quando pela autoridade de Cristo e vitória dele, nós agora podemos ir até as nações para pregar o Evangelho, e Satanás não tem autoridade nenhuma para impedir que o Evangelho chegue até elas. Então, quando nós falamos sobre amarrar, temos que lembrar que isso não é necessário. Tudo que é necessário para ser feito com relação a Satanás, ou o que será necessário no seu envio, a vitória de Cristo sobre ele e envio dele para o lago de fogo, é Cristo quem vai fazer, não nós. O que era necessário ele fazer neste momento, ele já o fez, como amarrou o valente e ele não ter mais esta autoridade. Nós podemos dizer então que ele está impossibilitado de impedir a expansão da igreja entre as nações. Você já ouviu falar sobre demônio territorial? Porque um bairro X tem muitas pessoas que usam drogas, muita prostituição. O bairro é muito complicado. É porque existe um demônio territorial, ele precisa ser expulso dali para então a igreja avançar e pregar o Evangelho. A palavra diz que não é necessário isso. É necessário apenas a igreja ir. Satanás está impossibilitado de impedir a igreja de pregar o Evangelho. Ele não tem uma autoridade maior sobre a autoridade de Cristo que foi conquistada na cruz. Se a igreja avançar sobre qualquer território para pregar o Evangelho, Satanás não é dono dela ao ponto de impedi-la de falar sobre Cristo, ao ponto de impedir a ação do Espírito Santo de convencer as pessoas sobre o pecado delas. A igreja recebeu esta vantagem, porém ela não usa. A igreja tem se deixado levar, aqui uma afirmação do autor Anthony Huckman, no livro A Igreja do Futuro. A igreja tem deixado, portanto, esta possibilidade. A igreja acomodou. A igreja está se deixando levar pelas doutrinas que ensinam que o poder do inimigo é maior do que o poder de Deus. Que a ação de Satanás ela é muito mais forte do que a ação do Espírito Santo. E por isso a igreja acomodou, amedrontada e não sai mais das quatro paredes. Não prega mais o Evangelho, porque é muito difícil, porque é muito complexo, porque as pessoas são difíceis. O poder de Deus é quem transforma. Nós não temos autoridade nenhuma para mudar os corações. É Deus quem faz. A nossa responsabilidade é testemunhar do poder de Deus, é evangelizar, é cumprir com o nosso papel. Porém, a falta de entendimento da verdade, das Escrituras, eu creio que tem feito a igreja a permanecer estagnada em muitos momentos, não pregando o Evangelho. Você concorda com isso? Tem algum comentário que você gostaria de fazer sobre esse texto, sobre esse tema? Sobre a ação da igreja, alguma dúvida? Nenhum comentário? Podemos seguir? Todos compreenderam esse texto? Sim? Vamos lá então para uma última questão, que é importante então de nós ressaltarmos aqui. Já falamos então sobre o testemunho às nações. Falamos sobre o Antigo Testamento e nós temos então aí a vitória de Cristo que nos possibilita a pregação do Evangelho agora para todas as nações. Veja então que Apocalipse capítulo 5, versículo 9, nos diz então que o sangue do Cordeiro permitiu que pessoas de todas as tribos, todas as línguas e todas as nações pudessem então ser salvas. A pregação do Evangelho, então, no mundo, é um sinal que garante que Cristo já veio, deu esta autoridade para a igreja porque Ele morreu
ressuscitou e é garantia de que Ele retornará. Mateus 24 nos diz isso. Será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se a igreja prega o evangelho, se a igreja faz missões, isto é sinal de que Cristo voltará, é garantia para nós, porque antes não era possível acontecer isso, porque a igreja não tinha o Espírito de Deus, a igreja não tinha a vitória de Cristo antes do Novo Testamento. Agora o cenário mudou. Agora nós já temos Cristo como vitorioso, nós temos Cristo com aquele que já ascendeu aos céus e deu a autoridade à igreja através do seu Espírito para pregar o Evangelho com força, com sabedoria, para que as pessoas e as nações possam então ouvir e, se forem eleitos, se converter. Quando nós falamos então sobre últimos dias, nós temos que lembrar que a pregação do Evangelho é um incentivo para nós. Nós somos motivados pela palavra para pregar cada vez mais, porque nada pode impedir a igreja de avançar. Ninguém tem autoridade para impedir a igreja de pregar o Evangelho. E ela deve fazer isso porque essa é a sua missão. É falar às pessoas sobre o reino, é falar às pessoas sobre Cristo, é falar sobre pecado, é falar sobre redenção. É necessário o despertamento da igreja, para nós podermos anunciar às pessoas que estão próximas de nós, e, se Deus permitir, aquelas que estão longe. Nós temos que lembrar, portanto, deste texto, que o sangue do Cordeiro foi derramado também pelas nações, pelos gentios, pelos ímpios, eleitos, mas que ainda estão na condição de ímpios e que precisam ouvir o Evangelho, para que eles então possam se render a Cristo Jesus ao receber a salvação. Alguma questão, irmãos, que vocês gostariam de comentar sobre missões, pregação, dificuldades da igreja? Alguém tem alguma questão que gostaria de acrescentar ao que nós colocamos? Pergunta inicial que nós colocamos então era: vai ser necessário todos se converterem para vir o fim? Não, a não ser que eles sejam os eleitos, só eles vão se converter. Quando todos os eleitos se converterem, aí sim, nós vemos então que virá o fim, porque é necessário que eles ouçam. O Senhor, então, no livro de Oséias, ele diz sobre a sua longanimidade por causa dos eleitos. Longanimidade em fazer vir o juízo, o fim de todas as coisas, para que os eleitos possam ouvir o Evangelho e eles possam, então, aceitar a Cristo Jesus. Diante disso, irmãos, então nós temos que lembrar algumas questões que eu coloquei aqui para nós refletirmos. Foi uma mais? Vamos voltar. Aí. Lembrar então que evangelizar não significa em nenhum momento colheita instantânea. O fato de você ir até alguém para pregar o evangelho a essa pessoa não significa que ela vai se converter. Isso cansa a igreja quando ela não entende. Porque ela fala, ela prega, ela vai até as pessoas, ela insiste, mas a pessoa não se converte. Isso cansa as pessoas quando elas acham que evangelismo é sinal de grande colheita. A colheita vai vir conforme o Senhor permitir, conforme o Espírito converter o coração das pessoas, não conforme nós pregamos. Claro, quanto mais eu pregar, maior será a chance dos eleitos ouvirem o Evangelho e eles se converterem. Mas nós temos que lembrar então que evangelizar não significa instantânea colheita, porque os efeitos do evangelismo são fé para os eleitos e rejeição para os ímpios, aqueles que não são eleitos. Então nós precisamos saber lidar com isso, para não desanimar, para não desistir da tarefa que nós recebemos do Senhor de pregar o Evangelho. Nem todos vão se converter, então nós temos que estar preparados para a rejeição da palavra sobre Cristo.
Apesar de que nós sabemos que esta é a mensagem mais preciosa e a melhor de todas que nós poderíamos ouvir e contar às pessoas. Mesmo assim, alguns vão rejeitar quando você for e pregar a elas. Negligenciar a evangelização é ignorar o fato de que o fim está próximo. Porque o Senhor nos deu esta condição de pregar o Evangelho. O texto diz que as nações precisam ouvir sobre o Evangelho do Reino. Quando nós não evangelizamos, nós estamos dizendo que nós não estamos preocupados com o fim. Não estamos preocupados com o retorno de Cristo, porque automaticamente o serviço da igreja está vinculado com o fim, porque somente depois que todas as nações ouvirem, tiverem esse conhecimento, então virá o fim. Sendo evangelização e missões sinal desta era, a igreja deve cumprir o seu papel. Eu e você fazemos parte da igreja. Então, quando nós falamos de igreja, estamos falando de nós. O que nós estamos fazendo que está nos permitindo cumprir o nosso papel e o que está nos impedindo de avançar mais ainda. O que nos impede de sair do Parque São Jorge e pregar o Evangelho para outros bairros? Estamos falando de nós. O que está acontecendo conosco que nós ainda não fizemos isso? Nós vamos pensar sobre essas questões, porque é nosso papel, é dever da igreja. E nós temos que lembrar então que o fim virá, quando o Evangelho se tornar parte das nações, seja pela fé, ou seja pela rejeição, onde nós teremos então muitas pessoas, não podemos dizer todas, mas que ouvirão o Evangelho, que estarão entre as nações, e elas então reagirão a esta verdade com a qual ninguém pode então fugir. Se elas não ouvirem neste momento, ímpios, que não se converterão, no retorno de Cristo, eles vão se deparar com o Senhor dos Senhores, vão se prostrar perante Ele, chamá-lo até mesmo de Senhor, mas Ele dirá a estes que se afastem, porque não fazem parte do seu rebanho, que não são ovelhas do seu rebanho, que não passavam de cabritos apenas, que serão condenados. É preciso pregar o Evangelho, para que as pessoas conheçam a verdade, para que elas possam então entender que há esperança, que há salvação e que há redenção, mesmo diante de tantas dificuldades, tantas tragédias que os últimos dias estão revelando para nós, conforme o Senhor Jesus já havia prometido em Mateus 24. Mais uma vez eu repito aquilo que temos dito: últimos dias e não último. Nós estamos nos últimos, que podem durar ainda muitos, que começaram quando Cristo então veio e venceu com sua morte, venceu na cruz e ressuscitou. E nós vamos com esses últimos dias até o retorno do Senhor Jesus. Alguém quer comentar alguma questão? Alguém quer acrescentar alguma coisa para nós aprendermos juntos? Quer dividir alguma opinião? Vamos encerrar então, irmãos. Convido a igreja a se colocar em pé para nós cantarmos juntos o hino de número 282.